Olá, queridos, graça e paz. A gente está de volta aqui para pegar exatamente do ponto onde a gente parou. E eu estava falando contigo aqui, ó, vou até voltar aqui, ó. Neste caso, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo, ele está em crise. Ele está separando claramente, né, a sua natureza humana, terrena, que ele chama aqui, ó, de pecado que habita em mim, e o seu verdadeiro eu, né? E é isso que eu e você precisamos fazer, ó, separar o nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus, e a gente precisa entender que esses ataques, essas tentações, essas inclinações são meramente humanas, né? A tentação é humana, né? Paulo, ele escreve sobre isso também, ele diz, ninguém que é tentado diga que de Deus é tentado, porque Deus não pode ser tentado por ninguém e ninguém tenta. Cada um é tentado quando atraído pela sua própria natureza, concupiscência. Né? Na humanidade que a gente é tentado, e Paulo está dizendo isso aí, ó. Né? E aí no verso 18, ele continua, sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Olha aqui a separação que ele faz. A guerra, o conflito é entre a carne e espírito, é isso que a gente está falando. Ó. Na minha carne não habita nada de bom, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Ele está falando agora dele, do seu eu. É mó confusão isso aqui, cara. Isso aqui é uma crise. Para tu entender, tem que pegar com calma. Ele está falando agora do seu eu verdadeiro, o seu espírito, a sua nova natureza. Ele está dizendo, eu quero realizar o que é bom, mas não consigo, porque tem uma natureza em mim que, cara, acaba fazendo o mal, o que é errado. Sabe? Ele está falando isso de maneira muito clara. E aí no verso 20 ele diz, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E esse verso aqui é a maior doideira que tem. Eu faço o que eu não quero fazer. E já que eu não quero fazer, então não sou eu que faz. É o pecado. Olha a crise que Paulo entrou. Essa é a crise que eu e você vivemos. A gente quer fazer o que é bom. A gente quer viver segundo a lei de Deus, né? Mas muitas vezes a gente não consegue. Essa inclinação carnal, ela vem forte. E às vezes a gente é pego de surpresa, desapercebido, a gente acaba escorregando, vacilando. Acontecia com Paulo também. Ele está dizendo claramente que ele faz o que é errado. E às vezes você pode estar nessa mesma situação, mas eu quero te dizer que você não precisa entrar em crise, porque isso acontece com cada um de nós. E essa guerra, esse conflito vai acontecer até o final das nossas vidas, até quando o nosso corpo for glorificado em Cristo Jesus, para a gente ser liberto da influência do pecado. É exatamente isso, queridos. Então, aqui, ó, fica bem clara a existência de dois homens que estão em conflito um contra o outro. Exatamente isso. Paulo está deixando claro, ó, já não sou eu, mas é a natureza, mas é o pecado que habita em mim. Eu não quero fazer, mas acabo fazendo e tal. Olha só, duas naturezas. Lembra que eu falei aqui no início dessa série de vídeos, como se fossem dois reinos no nosso interior em conflito? Como a gente leu lá em Gálatas 5,17, a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito que é contrário à carne. É aqui, ó, Paulo passando por isso, que eu e você também passamos. E olha só o que ele diz no verso 21. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Meu Deus do céu, ele vai chegando num ponto crucial aí, né? Mas o entendimento dele vai abrir e você vai acompanhar comigo. Acontece contigo? Olha o verso 22, pois no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus. Que maravilha. Ele começa a clarear, né? Do versículo 14 que a gente começou a ler até aqui já deu uma clareada boa. Agora ele chegou no âmago da questão. Agora ele dá uma declaração que no íntimo do ser dele ele tem prazer na lei de Deus. Ou seja, ele está querendo dizer que o homem espiritual dele está totalmente alinhado com Deus. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Aí no teu espírito, aí no teu homem interior, no teu homem espiritual, você está totalmente alinhado com Deus e com a lei de Deus e com a palavra de Deus. Completamente alinhado. O que a gente precisa fazer é cada vez mais fortalecer esse homem interior. E é o que eu coloquei aqui para você, olha. Homem interior ou homem espiritual tem sempre prazer na lei de Deus e quer sempre praticar o bem. Então toda vez que Paulo está falando, eu odeio isso que eu faço, ele está falando do homem espiritual. Eu quero fazer o bem, mas não consigo, ele está falando do seu homem espiritual.
É o pecado que habita em mim, ele está falando da sua natureza terrena. Você percebe esse conflito que acontece com Paulo, acontece também comigo e contigo. Mas eu quero declarar, no seu interior, uma vez que você entregou sua vida a Jesus, existe um homem espiritual que tem sempre prazer na lei de Deus, que sempre se agrada da presença de Deus e quer agradar a Deus. Mas existe uma natureza, uma inclinação aí que também quer nos atrapalhar. Uma consciência, uma inclinação carnal, que a gente vai entender melhor aqui ao longo dessa série de vídeos como lidar com ela. Tá bom, queridos? Então fica com essa palavra no teu coração. E no próximo vídeo a gente dá continuidade, tá bom? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.